bem-vindo a mais um episódio do Money Makers, o podcast onde você descobre como fazer dinheiro, seja para quem quer começar um negócio agora ou para quem quer alavancar as próprias vendas e já tem um negócio. Sempre lembrando que esse podcast é um oferecimento do Velotax, a plataforma que simplifica o pagamento do seu imposto de renda. Hoje estamos aqui com um convidado super especial, é meu amigo de longa data, já fundou 2 negócios, um dele ele vendeu, vai contar tudo aqui pra gente como é que é esse processo. Seja bem-vindo, Gabriel Cantu, muito feliz que você está aqui com a gente. Fala pessoal, obrigado por me receber aqui. É isso aí pessoal, roda a vinheta e a gente já começa. Então vamos lá, Gabriel, pra gente começar aqui o nosso papo, queria que você contasse um pouquinho pra nós sobre a sua história. Onde que você é, como é que você chegou aqui, enfim, conta pra gente aí quem é o Gabriel Cantu, que tá montando aí negócios incríveis aqui no Brasil. Boa, obrigado. Obrigado pela parte do incrível. Vou contar um pouco da minha história. Do começo, né? Eu sou do interior, falo Porta, né? E sou de Marília, interior de São Paulo, até bem longinho aqui de São Paulo, mas umas 4, 5 horas de carro, dependendo da sua velocidade. E eu sempre tive 2 lados, eu acho que eu sempre me classifiquei assim. Então, sempre gostei de jogar muito futebol, tênis, sempre gostei de muito esporte, mas sempre gostei também de muito de jogo computador. Em específico de Ragnarok. Eu acho que muita gente da minha idade teve essa época de jogar Ragnarok até altas horas, CS. Mas eu gostava muito desses jogos de RPG, então eu sempre tive esse lado mais social, mais atlético, mais de esportes e time, mas também tive sempre o lado nerd. E, inclusive, eu aprendi a programar, aprendi a mexer em mais coisas de computador para mexer nos famosos bots, né, que a galera utilizava para poder jogar sozinho, e isso me despertou o que eu faço hoje, né? Então, eu acabo usando hoje o que eu faço como empreendedor, um pouco desses 2 lados, do lado de jogar com time, ter um time, construir um time, melhorar o time e fazer o time chegar em determinado objetivo, mas trabalhando com tecnologia. Você tem que ter um lado nerd, né? Você tem que conseguir entender um pouco de arquitetura, um pouco de design, um pouco de programação, conseguir entender todos esses elementos para você conseguir realmente fazer um bom produto e uma boa empresa. Então, esse que é o início da minha história. Legal. E me conta, para quem não sabe, a gente fez faculdade junto. O que te levou a fazer GV com base nesse contexto que você contou pra gente? Legal. Então, assim, um fato curioso é que eu sempre fui muito focado nas coisas que eu queria. E a única faculdade que eu prestei no terceiro colegial foi administração na GV. Então, eu não prestei nem administração em outros lugares, porque eu tinha um colega meu que já tinha passado na GV e eu considerava a melhor faculdade do país. Na verdade, eu estava entre 3 profissões na época ali do colegial. Eu digo que no primeiro colegial, eu decidi que eu queria ser no primeiro colegial. Então, sempre tentei olhar um pouquinho mais adiante, mas eu estava entre engenharia, porque eu gostava muito de matemática e essas partes, mas eu achava que engenheiro só trabalhava em chão de fábrica, só trabalhava, né, ou construindo prédio, alguma coisa assim mais, né, vamos dizer, mundo real, que a noção que tinha tanto engenheiro no mercado financeiro. Sim. E eu queria direito também, era uma coisa legal que eu gostava ali. Você chegou a fazer aquela dupla graduação na GV? Não fiz. É que aí depois eu já entendi, depois de alguns anos, já entendi que eu gostava até mais da parte de exatas e matemática, depois até coloco esse ponto. Só que direito, eu gostava muito de ler, gostava relativamente de escrever, mas não tinha matemática, que era que eu realmente era apaixonado, né? Eu era aquela pessoa que gostava de ficar vendo problema de matemática, né, na internet, tentando... aí chegou em administração e economia. Para mim, economista ou trabalhava no governo ou era de alguma coisa pública, ou escrevia para jornal, né? E aí eu fui para fazer o curso de administração, que eu, inclusive, não me arrependo. Eu acho que eu era uma pessoa que tinha muita cabeça de engenheiro. Talvez eu falo que eu brinco que eu fiz uma engenharia em 2 etapas, porque além da administração na GV, eu fiz 2 anos de matemática aplicada computacional no IME-USP. Prestei FUVEST, etc. Passei e fazia as 2 coisas juntos, porque quando eu entrei na GV, apesar de eu gostar muito do curso das matérias, principalmente a parte de finanças, etc., eu achava, principalmente meus colegas de economia e até outras faculdades de engenharia, estava muito à frente ao nível da matemática e programação. A programação praticamente é muito básica. Então, eu queria um curso que me desse outro lado. Então, por isso que eu falo
falo que eu sempre tive essas duas personalidades, né? Trazendo ali a parte do futebol, eu fui fazer administração, que é o curso, né, de gestão, e o lado nerd foi novamente ali completado, nesse caso, pela matemática. Legal. E aí, depois você saiu da faculdade, você fez o quê em seguida? Tipo, arrumou um estágio? Eu trabalhei no meu último ano da GV, né? A gente tem a possibilidade de estagiar, só que eu fazia GV de manhã, estágio até a noite, e a USP, eu ia pra USP e voltava pro banco. Trabalhava no BTG em Equity Research. Então, eu cobria Metals and Mine, Pulp and Paper e Real Estate. Então, minha vida era assim, um pequeno inferno. Mas você cria casca, né? É bom quando você tá começando a ter um nível muito alto de esforço, porque depois as outras coisas que são difíceis também, mas você consegue ter mais resiliência, ter mais resistência em pegar um alto volume de trabalho e também esforço intelectual. Eu acho que esse que é o principal exercício. O cérebro é um músculo. E você tem que conseguir estressar ele, e quando você consegue ter esse nível de estresse por muito tempo, você consegue performar melhor em atividades. Legal. E duas coisas interessantes que você já falou aqui. A primeira delas é que você falou que já no primeiro ano você sabia o que queria fazer, então essa visão de longo prazo. E o que você tá falando agora de ter trabalhado lá no BTG, de realmente criar casca. Perfeito. É necessário para empreender, vai ter inúmeras dificuldades, enfim. E trabalhar em bons lugares que você aprende bastante ajuda também. Agora, nesse momento você já pensava em ter seu negócio? Sabia que aquilo ali seria uma parte intermediária na sua trajetória profissional ou ainda não? Eu sempre quis, mas foi algo natural, assim, até acho que o ponto importante, meus pais são médicos, né? Então, naturalmente, eles são profissionais autônomos que sempre me criaram de alguma maneira que eu fosse independente. Minha própria personalidade sempre foi uma pessoa de fazer as coisas que eu queria, quando eu queria, mas sempre buscando fazer algo que fosse construtivo. Acho que eu sou uma pessoa que tem muita energia, né? Sempre tive muita energia e eu consegui canalizar depois, né, de muito esforço, essa energia em algo produtivo. Então, respondendo a sua pergunta, eu não necessariamente queria empreender, ter um grande negócio, mas eu queria criar algo que viesse da minha cabeça. E aí isso acaba sendo empreendedorismo, né? Não tinha essa noção, eu quero ser empreendedor. Eu também perguntava, tinha um colega, o primo de um amigo meu, falava, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser CEO. Eu brincava. Por quê? Não porque eu queria ser dono da empresa, falar para todo mundo o que tem que ser feito, mas porque eu sempre tive muita ideia, sempre quis construir muita coisa, sempre fui uma criança criativa. E aí, quando você junta isso com tecnologia, fica óbvio que o mundo de startup, o mundo do empreendedorismo é o caminho a seguir, apesar de eu não ter começado diretamente por isso. Eu comecei num banco de investimentos, vários bancos de investimentos do mundo, maior da América Latina, e a gente começou numa área extremamente, e até meu sócio também, numa área extremamente mais tradicional, né? No mercado tradicional, e depois que surgiu oportunidades de eu poder empreender, ainda não com uma empresa que era minha, mas aí eu tive uma oportunidade de empreender como sócio em uma empresa de uma outra pessoa, que foi uma experiência super legal. Então vamos lá. Você saiu da faculdade, foi pro BTG. Depois do BTG, qual que foi foi a experiência? Eu sempre quis, como eu fiz GV e administração, eu brinco que, na verdade, eu fiz finanças, né? Porque a GV é muito focada para finanças. Sim. E na USP eu fiz matemática, então eu fiz toda a carreira básica de estatística e programação, que era o que eu gostava. E aí eu tinha uma opção, ou eu me formava na GV e terminava o estágio, ou eu postergava um pouco mais para me formar na USP também, porque matemática, apesar de ter pouca matéria, é muito difícil. Imagina. Muito difícil a matéria. Mas eu estava no momento ali de eu querer começar a trabalhar, querer parar de ser estagiário, então eu optei por trancar a faculdade, depois acabei não concluindo, mas concluí a GV, e aí eu brinco que eu me formei em fintech, né? Então eu me formei em finanças na GV e fiz a parte de tecnologia de matemática na USP, então eu comecei a fazer isso. E aí, qual que foi o meu roadmap? Depois que eu me formei na GV, eu estava estagiando no BTG, eu queria mudar para alguma coisa relacionada à fintech, que trabalhar. Só que nesse meio do caminho, que deram 6 meses, eu tirei o CFA nível 1, porque eu tava vendo, será que realmente eu vou pro mercado financeiro? E aí eu consegui uma oportunidade num aplicativo chamado Renda Fixa.
Que é de um porquinho rosa, não sei, acho que talvez... É bem grande esse aplicativo, até hoje, né? Até hoje existe, não sei se o pessoal vai lembrar, na época Dilma, o juros estava 14,25, em que eu entrei lá como CFO e partner, mas eu não fui literalmente, eu fui talvez um founding team, mas, enfim, eu já estava rodando um pouco, e aí já tinha uma estrutura, já tinha uns desenvolvedores, o próprio CEO era o CTO, e a ideia era super legal na época, que era basicamente a gente agregar todos os títulos de renda fixa bancária, né, CDB, LCI, LCA, de todas as corretoras e conseguir ser como se fosse um assessor digital. Na verdade, era um busca-pé, né? Que você pudesse pôr lá 10 mil reais para investir para 3 anos com uma rentabilidade atrelada à inflação. Era uma ferramenta ali para facilitar quem quisesse investir em renda fixa, encontrar. E aí a ideia era a gente se plugar em todos os corretores e a gente ganhar um fizinho de cada transação. O aplicativo cresceu na época, a gente chegou a ter 300 mil downloads. Pô, bastante. 70 mil usuários ativos todos os meses, porque as pessoas queriam pelo menos, né, sobrava um dinheiro em querer aplicar. Só que a ideia era tão boa, obviamente, na minha humilde opinião, que as corretoras não gostaram tanto da ideia. Até gostavam, falavam, pô, amei sua ideia, quero você aqui, você vai ter que abrir um agente autônomo, que é o normal, só que só tem um problema, eu quero exclusividade. E aí conversou com todos, aí não faria tanto sentido a exclusividade. Então foi aí que depois a gente tentou esse modelo uns 8 meses. Eu queria fazer alguma coisa, né, que fosse escalável, fosse exponencial. Eu sempre tive pelo próprio desafio de um projeto assim, acabou que essa possibilidade, por conta dessa restrição das corretoras, não foi possível ali. Aí eu saí, inclusive fui para trabalhar na XP. Ah, legal. Ainda nessa oportunidade que você teve lá no pessoal no aplicativo do Renda Fixa, uma pergunta aqui, porque eu sei que tem muita gente que quer empreender e que às vezes o cara onde está trabalhando hoje, ele não está... Enfim, é uma empresa mais tradicional, mais teoricamente engessada, e ele quer muito fazer um negócio dele, e ele pega e vai direto. Mas eu acho que para algumas pessoas faz bastante sentido você ir trabalhar numa startup, entender como é que é a dinâmica, como é que a coisa funciona, e empreender um pouco no CNPJ dos outros. Faz pra ver, tipo, como é que é o risco mesmo, porque é bem diferente, né? Tipo, você não paga a conta, né? Enfim, são outro nível de risco, né? Como é que você acha, o que você pensa em relação a isso, a querer empreender direto, ou às vezes ter uma etapa intermediária antes de fato abrir um próprio CNPJ? O que você pensa sobre isso? Perfeito. Eu acho que, como tudo na vida, é uma questão de oportunidade, né? Como meus pais são médicos, sempre tive oportunidades na vida e que eu não precisava trabalhar para ganhar dinheiro para comer, né? Então, eu acho que a melhor experiência possível que existe é você trabalhar com alguém que é mais experiente que você naquilo que você quer. Então, se você quer ser empreendedor de tecnologia, vai trabalhar numa empresa, uma startup de tecnologia. Eu fui para ganhar 2 mil reais PJ. Então, assim, eu não pagaria o meu aluguel, só que eu não pagava aluguel, meu pai ainda me ajudava, então foi muito... Eu ganhava o mesmo tanto como estagiário no BTG, não tinha nem imposto, do que quando eu fui trabalhar como PJ, foi muito para aprender. Mas lá, eu fui para ser Scrum Master, né, que é um gestor ali da squad, ao mesmo tempo que eu contratei todos os engenheiros, e eu desenvolvi em Python, então eu aprendi pra caramba como programar, fazer todas as calculadoras, além de ser comercial, e eventualmente fazer tudo... E eu era CFO, então eu cuidava das finanças e pagava as pessoas. Então eu tive realmente a experiência de fazer tudo. Sim. Que é a experiência da startup. Que é quando você... exatamente. Essa que é a real experiência de uma startup, né? Legal. Quando você pega startups mais maduras, você já vai ser mais especialista em determinado. Então o que eu dou conselho nem era o percentual que eu tinha ou não, que eu estava indo trabalhar. Era mesmo porque eu queria uma oportunidade que tivesse a ver comigo. Então também tem isso, né? Era uma fintech. Então eu não fui trabalhar numa empresa de logística que não tem muito a ver comigo. Então eu acho que eu gosto muito daquele conceito do Ikigai, né? Então, se achar alguma coisa, são 4 pontos, né? Que você é bom, em que você ama fazer, que as pessoas estão dispostas a você pagar e que o mundo precisa. Se você acha essas coisas, talvez é difícil achar as 4 coisas ao mesmo tempo, mas pelo menos você pega 3. E é o único jeito de você empreender, porque se você não amar o que você está fazendo e também as pessoas não te pagarem por isso, você não vai ter uma vida saudável mentalmente, ou você não vai ter dinheiro. Então, você precisa dos dois.
Muito bom, muito bom. E aí, ótimo, gostei bastante do que você falou. E aí, depois disso, você foi pra XP e aí, conta um pouquinho mais. Então, falando de data, eu me formei ali no meio de 2015. Tá. Né, o mercado já estava meio ruim, Dilma, etc. Mas estava alto juros, né? Por isso que o renda fixa estava bombando. Tirei ali o CFA no final de 2015 e entrei no renda fixa no começo de 2016. Aí eu fiquei até setembro, que foi esse período que a gente evoluiu, desenvolvemos várias coisas nos aplicativos, várias calculadoras super legais, e aí eu fiz muito relacionamento com as corretoras, porque literalmente eu tinha em todas as corretoras. Legal. Né? Então, o pessoal da Rico, o pessoal da XP, o pessoal do Modal, enfim, falei com muita gente genial, etc. E isso me abriu portas, né? Como eu conheci muita gente, eu tinha esse background de finanças com programação, a galera via isso com bons olhos, e aí uma coisa que eu acho que toda pessoa, né? Toda pessoa mesmo, não importa se é programador, RH, gestor, tem que saber vender. Porque ou você está vendendo o produto, ou você está se vendendo. E eu acho que cada vez mais, até porque a inteligência artificial vai começar a fazer muita coisa, habilidades interpessoais, habilidades, né, o que o pessoal chama de soft skills, vai ser cada vez mais importante. Então eu fui para a XP para aprender de corretora, que sempre foi um sonho meu, mas também para aprender a vender, e eu fui trabalhar como assessor de investimento na Matriz. Legal. Então, isso foi em 2016, setembro de 2016. E aí você foi trabalhar direto com uma pessoa física mesmo. Perfeito. Ajudando o pessoal a montar carteira, diversificar investimentos. E aí você fez isso por quanto tempo? Então, meu período na XP também durou 2 anos. 2 anos eu acho que, inclusive, é um tempo super bom. Eu brinco, tem 3 períodos. Ou você fica 2 anos numa empresa, ou você fica 5, ou você fica o resto da vida. Porque, 2 anos você aprende tudo que você tem que aprender. 5 é porque você encontrou uma estabilidade e uma possibilidade de ascensão. Você passou de 5 é porque você virou sócio, porque você virou diretor, porque você tem uma carreira. E aí você começa a ter filho, começa a ter outros encargos, né? Outras coisas, outras obrigações que você tem que fazer. Ali, na XP, eu entrei na primeira área como assessor de investimento, era na Faria Lima ali, com a Leopoldo, e a XP tinha 60 assessores na matriz, assim, era muito, muito pequena, justamente para atender no que a gente chamava de relacionamento. Então tinha uma área de captação, né? Mudou um pouco, né? A XP muda as coisas ao longo do tempo, mas mudou para melhor, e mudou que quando o cliente entrava, ele ficava 60 dias com um assessor que ajudava com as aplicações iniciais, e depois tinha uma pessoa um pouco mais técnica que acompanhava ao longo, dependendo do patrimônio dele, eu absorvi esse cliente, e aí cheguei até 500 clientes na minha carteira na época. Legal, super interessante. E aí, e foi aí que você encontrou a oportunidade de montar, então, o Carteira Global? Ainda não. Eu encontrei a oportunidade de entender muito de mercado financeiro. Tá. E como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu planejei um processo de trainee que eu inventei. Então, eu passei por 3 áreas dentro da XP. Então, eu sabia de renda fixa, porque eu vim de um aplicativo de renda fixa, eu sabia qual banco, em qual corretora tinha a melhor taxa, mais ou menos porque sabia pouco de fundos, e a parte de ações eu sabia porque eu já tinha cobrido equities, né? Uma parte delas. Lá no BTG. Lá no BTG. Então, assim, eu entendi um pouco a parte de fundos, que é uma indústria incrível, acho que tem muita coisa legal, muita coisa para aprender. Aprendi nome de fundo, nome de gestor, como que funcionam as estratégias. Aí eu fiquei ali mais ou menos 6, 7 meses atendendo cliente de pessoa física, mas sempre, né, fazendo as alocações de carteira, ajudando. Óbvio, tinha a pessoal mais técnica, né, o pessoal do research, etc., que dava a recomendação de alocação, economista-chefe, etc., mas a gente tinha que entender dos produtos e conseguir passar isso para o cliente dependendo do perfil. Né? Legal. Então eu fiquei ali 6, 7 meses fazendo toda essa parte e depois evoluí para a área de estratégia. Que hoje na XP o pessoal chama de investors, né? E na época não tinha, a área estava começando. Entendi. E aí, tudo isso foi... Achei super interessante que você falou, que você montou o seu processo de trainee. Às vezes, muita gente que tá aí trabalhando em outra empresa e tudo mais, é um negócio que você sempre tem que ter a noção, né? É que quem manda na sua carreira é você. Seja você trabalhando para você mesmo ou para os outros. Então, acho que você fez isso super bem. E a XP era uma empresa que dá oportunidades, né, de você conseguir trocar de áreas e tal, não é toda empresa que consegue isso. Sim. E aí, passados esses 2 anos... na verdade, assim, na parte da XP estava crescendo, né? Tava bem pequena, assim, relativamente ao que é hoje. Então, teve oportunidade, porque como a empresa também é empresa que cresce...
obrigatoriamente vai ter que surgir novas oportunidades pro pessoal que tá dentro. Então eu falo que eu fui trainee porque eu fiz assessoria, que era puramente comercial. Depois eu fui para estratégia, que eu atendia os assessores na locação e algumas vezes atendia os clientes finais. Tá. E dentro dessa área de estratégia eu aprendi muito, porque ali a gente fazia muitas planilhas. E como eu sei programar, eu fiz várias coisas em VBA. Então eu fiz uma planilha de alocação, que você põe o valor, R$1 milhão, com um perfil moderado, saiu um PDF atrelado ao e-mail, em 10 segundos você conseguia mandar, uma de realocação e mais algumas planilhas, e fazia também toda a parte de estratégia comercial. Então eu conseguia ver qual produto deveria ser indicado para cada cliente, baseado no asset allocation daquele cliente, e cruzava com outras coisas. Era aniversário dele, ou fazia mais de 60 dias que você não falava com esse cliente, então tinha toda uma parte de finanças, de asset allocation, porém também tinha toda uma visão estratégica de vendas. De CRM mesmo. De CRM, e todas essas atividades a gente subia no Salesforce, que era o CRM que a gente usava na XP. Então isso me deu uma visão não somente comercial ou técnica, mas realmente uma visão de empresa, do negócio corretora. Legal. E isso foi importante. E por fim, como eu tinha toda essa expertise de que eu brinco, né, da cozinha da corretora, eu fui ser chamado para ser um dos primeiros product owners, né, os gestores de produtos digitais das squads que estavam se tornando. Então eu virei uma das pessoas, o primeiro gerente de tecnologia dentro da corretora. Então por isso que eu falo que eu fiz o trainee. Então eu fiz o comercial, depois eu fiz a estratégia de alocação, que é boa parte do core, depois a tecnologia que sustenta tudo. E aí depois eu acabei saindo. E aí que, baseado em toda essa experiência e muitas coisas, eu ficava o dia inteiro procurando fintech nos Estados Unidos, eu gostava muito do assunto. Eu ia te perguntar sobre isso. Depois você foi lá para abrir o Carteira Global, certo? Nesse meio tempo que você estava nessa trajetória, você já, enfim, vislumbrava, procurava outras oportunidades de fazer de novo um negócio seu, ou que você, enfim, tivesse uma participação, um cargo mais alto, partner e tal, ou foi meio que acontecendo naturalmente, assim? Eu acho que eu tinha uma carreira promissora lá na XP, eu tava evoluindo bem, ia assumir algumas áreas, mas acho que é questão de perfil. Uma vez que você gosta, você sabe... Eu já tinha tido uma experiência empreendedora. Uma vez que você gosta disso, você sabe, sim, ver aquele negócio do Regret Minimization Framework, do Jeff Bezos. Olhando para trás, qual que é a decisão que você deveria ter tomado que minimiza os seus arrependimentos? De novo, eu tinha condição, por conta dos meus pais, eu poderia sair do emprego que eu estava ganhando bem, não ganhava tanto, mas ganhava bem, para ir ganhar R$2 mil em algum lugar, ou quando eu montei Carteira Global, para ganhar R$0, né? Até pagava, porque eu pus dinheiro. Então, eu acho que é uma questão disso. Só que, de novo, o Ikigai não é só o que você quer fazer ou o que você é bom. Você também tem que ter alguma coisa que o mundo precise, né? Que as pessoas estejam dispostas a pagar, que esse é o mais difícil. Então, aí, dado toda essa minha experiência, e eu ficava pesquisando muita coisa de fintech, aí me surgiu a ideia que era o Carteira Global, que era um software de consolidação de carteiras multi-instituição financeira. Só que eu precisava fechar algumas coisas. Eu tenho uma questão de, muitas vezes, de ciclos mesmo. Eu acho que esses ciclos têm que ser muito completos. Então, ficar menos que 2 anos num lugar não acho legal. Então, eu precisava fazer disso. E eu tinha tirado o CFA 1 antes de entrar na XP. Para quem não sabe, o CFA é uma certificação de finanças que é mais bem, enfim, que está aí no mercado financeiro, que é bem difícil, aliás. Bem difícil. Eu fiz a prova 1 e a 2, a 3 não foi para mim, então... E aí, quando eu fiz o 1, foi antes do Renda Fixa. Quando eu entrei para Renda Fixa, não tinha como empreender e estudar. Todo o tempo que você está trabalhando, você está pensando, e mesmo quando você está em casa, você está empreendendo, porque você está pensando em alguma coisa para aplicar no dia seguinte. Então, no ano do Renda Fixa, foi 2016, eu não prestei o 2, já tinha passado no 1, e aí em 2017, 2018, eu fiz o 2 e o 3 direto para passar. E eu pensava, no que eu peguei no 2018, a certificação, né, o que eu passei no 3, eu recebi meu bônus em setembro e pedi demissão. Legal. E aí, então, beleza. Nessa trajetória você foi estudando várias coisas que você gostava e tal. Veio aí a ideia de montar o Carteira Global. Perfeito. E aí, como é que foi, de fato, começar ali o Carteira Global, montar o produto, bater na porta dos outros lá no mercado... Colocar dinheiro, né? Isso que é importante, gente. Quando você vai começar um negócio, eu já fiz isso 2 vezes, né? Você tem que estar preparado também. Ajuda bastante quando você está preparado também para ganhar R$0, investir no negócio. Como é que foi tudo isso? Nesse momento é o momento mais difícil que existe. Fica cada vez mais
complicado, mas difícil, talvez é iniciar. Acho que o momento mais difícil é você sair do 0 para o 1, tirar a inércia. Porque são vários elementos que podem dar errado. Uma empresa grande também tem vários elementos que podem dar errado, né? Mas eu acho que uma coisa que me favoreceu muito foi que eu já tinha empreendido no terreno dos outros e tudo bem. E isso me dava uma visão muito mais clara do que eu precisava. Então, assim, dependendo do seu perfil, se você for um perfil técnico, CTO, vamos dizer, é muito importante você achar um cara de comercial, de negócio. Essa complementariedade, né? Complementariedade. O que eu vejo muita gente fazendo os dois caras fizeram administração, são brother, e os dois começam... Aí, beleza, você pode trazer um CTO que é uma terceira pessoa? Pode ser, mas assim, idealmente você tem que pegar uma pessoa. O meu CTO, que era o sócio tanto no Carteira Global como meu sócio, é um amigo meu de Marília, então além do lado profissional, a gente tem um lado pessoal que ajuda muito a nossa conversa, a nossa transparência, o jeito que a gente trabalha, até a gente, enfim, faz tudo junto, né? Viaja junto, etc. Então isso é bem importante. Tem gente que não gosta desse estilo. Para mim, eu não consigo separar CPF de CNPJ. Então é mais fácil você fazer com um colega. Só que se o seu colega fez exatamente o que você fez, pensa exatamente da forma que você pensa, pô, que diversidade que você está trazendo, né? E até o que funciona muito bem, eu e o Lucas, né, que é o meu sócio, meu CTO, ele consegue fazer as coisas de uma forma diferente, até na forma de gerir pessoas. Legal. Então, ele é uma pessoa mais estratégica, mais que ele pensa, ele fala mais calma. Eu sou uma pessoa mais enérgica, mais de tocar o boom e fazer as coisas acontecerem. Mas a gente complementa. Eu entendo da área de tecnologia, né, por conta do meu histórico, e ele, apesar de ser tecnologia, ele entende muito de negócio. Muitas vezes ele entende até de marketing digital melhor do que eu. Legal. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo você tem que ter a complementariedade, mas também tem que ter os mesmos valores. Então, o principal para mim é o seu sócio, é o seu casamento de 5, 10, 15. Da mesma forma que é muito importante você ter uma estrutura familiar, seja sua esposa, seja seu esposo e seus pais, que te apoiem nisso, porque senão porque é muito difícil empreender. O custo mental que é o mais caro. Esse é o mais caro de longe. Interessante que você falou isso, que nem todo mundo fala assim dessa forma e que você realmente tem que estar bem preparado porque você vai enfrentar e aí você já ter passado essa experiência te ajudou bastante. E aí quando vocês foram montar o Carteira Global, como é que vocês se dividiram? O Lucas vai montar o produto, você vai mais cuidar de vender? Como é que foi ali os primeiros 100 dias, por exemplo? Perfeito. Tem erros e acertos, como sempre. Eu acho que a gente errou mais do que acertou, mas no final acabamos tendo sucesso. Mas assim, um acerto que eu acho que a gente fez desde o início, a primeira pessoa que a gente contratou foi um designer. Eu tenho muito colega meu que vem me pedir indicação de programador. Eu quero um programador que manja de AI, né? Que agora tá no hype. Pô, mas você tem tela. Você sabe o que você quer? Não, mas o app vai fazer isso, isso e isso. Mas, cara, primeiro que não dá pra fazer um super app. Se você acha que você vai fazer um super app, já tá errado. Você tem que priorizar e provavelmente você não vai conseguir fazer tudo isso, tá? Então, o primeiro conselho que eu dou pra todo mundo que vai querer abrir uma startup, abrir um negócio, contrate um designer. Que seja um freela. Põe o que tá dentro da sua cabeça que você acha que tá claro no papel. Que seja um papel de pão. Escreve, pega uma sulfite e desenha, assim, preto e branco. E fala para um designer, eventualmente passa 6 meses. Porque a galera acha que design também é só fazer tela. Tem pesquisa, tem concepção, tem entrevista com o usuário. E depois tem toda a experiência, tem toda a jornada. E nesse processo, você como empreendedor, você vai aprender. Então esse é o primeiro conselho que eu dou. Como a gente já tinha um pouco de experiência, apesar do Lucas nunca ter empreendido, ele já empreendeu em todas as... Ele trabalha desde 17 anos, então ele aprendeu a programar. Legal. Ele programa antes de entrar na faculdade, e a faculdade que ele fez sistema ajudou ele, mas assim, você aprende a programar programando, essa que é a grande verdade. Então ele tinha muito um outro tipo de experiência e a gente contratou. Então a divisão era o designer fazendo as telas, eu programando o back-end, porque eu conseguia programar não somente em Python, mas o Python financeiro, que é uma habilidade muito específica, que você tem que fazer umas contas meio complexas na matemática financeira para calcular a rentabilidade da carteira, a cota da carteira, e o Lucas fazendo toda a parte do front-end mais infraestrutura. Aí na infraestrutura a gente discutia muito, porque como é um pouco mais de back-end, por exemplo, o robozinho que pega a informação lá da B3, o robozinho que pega a informação da CVM, e como que isso tudo está num banco de dados e as coisas são processadas sem dar pau, né? Que Entendi. Esse era o mais difícil. Um ponto que eu até acabei de, enfim, falar pro pessoal que tá assistindo. O Carteira Global, aí você pode explicar melhor,
era um software, certo? Perfeito. Que você fazia a gestão dos investimentos do teu cliente, ou você poderia fazer simulações. Eu lembro que eu usei bastante, na época eu dava recomendação de investimento, então eu traçava análise ali comparando, sei lá, fundo multimercado com tesouro direto, coisas dessa forma, e aí a pessoa poderia montar ali uma carteira de investimento para ela ou dos clientes dela, é isso? Exato, até o Carteira Global, a gente tinha o nosso PDCA, que era basicamente o Plan, Do, Check and Act, que eram 4 módulos de software. Conheça, compare, controle e conquiste. Então tinha um módulo que você acessava informações de ativos, dividendos, documentos, enfim, DRE. Outro que você comparava qualquer tipo de ativo, que você queria comprar uma NTNB com fundo, com uma ação, com dividendos reinvestidos. Tinha esse comparador, que era uma das principais ferramentas. Quem conhece mercado financeiro, a Verius, né, que é a inspiração, fazia de fundos. A gente fazia de fundos e mais um pouco. E aí tinha o controle, que essa realmente era a principal, que era onde você colocava o transacional do seu cliente. O cliente comprou Petrobras no dia tal, a R$28, e a gente fazia toda a precificação e depois a cotização para achar a rentabilidade dos ativos e da carteira. E, por fim, o Conquiste, que era um simulador com histórico para você fazer propostas de alocação. Se você tivesse investido isso aqui há 3 anos atrás, olha quanto você está deixando na mesa. Então, com esses modos que a gente construiu ao longo de 2 anos, repare que também foi 2 anos. Depois, esses períodos não foi também rápido. Mas foram 2 anos bem feitos ali, que a gente conseguiu focar muito no desenvolvimento do produto. Qual que foi o erro que você perguntou? Foi que eu era o programador. E qual que foi o acerto? Também que eu era programador. Então, toda escolher uma renúncia. Legal. Porque não tinha um comercial. Então, eu ia te perguntar isso agora. Como é que era o modelo de vocês de vendas ou de chegar no cliente? Porque eu usei muito produto, gostei bastante. Sempre que eu ia ou fazer consultoria ou tava lá dando os meus cursos na época de investimento, eu abria ali na tela, mostrava. E o que era muito legal, que vocês conseguiram fazer, e que no mercado financeiro isso é muito difícil, é você realmente tangibilizar ali o investimento para a pessoa, né? Principalmente quem não é do mercado financeiro e que, o cara não sabe muita diferença de deixar o dinheiro no CDB do banco ou de investir em outro negócio, e aí, de repente, ele abre o celular e vê que caiu ali o valor do investimento dele e meio que se dá uma desesperada. Então isso ajudava bastante. Mas, retomando, e aí como é que era o modelo comercial de vocês? E que vocês, enfim, foram dar as caras no mercado e fazer tudo isso? Isso foi, a gente não tinha um modelo comercial. Sim, a gente, por decisão, tá? A gente falou, a gente colocou todo o dinheiro da nossa vida, que não era muito, quando eu falo eu e o Lucas, e aí depois a gente fez umas pequenas rodadas, assim, pequenas mesmo, e só no último, depois de 2 anos, conseguimos fazer uma rodada grande, que aí levantamos perto de 1,5 milhão. Mas qual que era a nossa estratégia? Time extremamente enxuto, e eu gosto disso até hoje. Eu tô falando enxuto, era eu, o Lucas, mais um designer por 6 meses. Por quê? Porque os nós de comunicação ficam pequenos, e aí fica muito mais fácil você ganhar agilidade. E como eu programava e ele programava, se a gente precisasse ficar até 3 da manhã, e a gente ficava até 3 da manhã programando, só dependia da gente. Não dependia do outra pessoa querer fazer, ou que outra pessoa querer entender o que a gente está querendo que a pessoa faça. E como a gente fazia um negócio super técnico, era finança, era mais difícil ainda passar o conhecimento para outra pessoa, e a gente não tinha também uma clareza tão grande de todos os fluxos de arquitetura. Então, por exemplo, a gente fez 3 versões até ficar bom. Então, eu acho que ali no começo a gente falou, vamos fazer um ótimo produto. A gente tinha uma convicção bem grande que a gente ia conseguir fazer o melhor produto do mercado, e modéstia à parte eu acho que a gente fez, tá? E a gente falou, vamos fazer até o produto, que a gente tem dinheiro, a gente sempre calculava o nosso runaway, na hora que estava acabando o dinheiro, a gente captava mais um pouco, só que qual era o segredo? A gente gastava all-in, tudo. Nosso salário, na época não tinha pandemia, tinha escritório, e depois tinha mais um desenvolvedor, todo mundo, R$20 mil por mês. Todo mundo, tudo? Tudo. Software, tudo. Pô, legal, cara. Porque hoje em dia, Esse é o segredo. O mercado de startups como um todo, ele ficou um pouco desregulado, que muitas empresas levantaram muito dinheiro e eu sei de diversos casos aí de startups que, beleza, levantou bastante dinheiro, mas tem uns custos que não precisa
de fato, principalmente para quem tá muito começando. Sim. E acaba desperdiçando. Essa que é a verdade. Então, um negócio que foi chave para vocês foi manter ali, de fato, os custos na ponta do lápis. Na ponta do lápis, eu sempre bem eficiente. Eu sempre fui muito chato com o custo de tudo, assim, porque que a gente tá gastando, até em custo de arquitetura, que dependendo você perde a mão, você gasta muito dinheiro, a gente processava muita coisa. E assim, a gente ganhava R$3.000 e pagava o desenvolvedor 1.500, outro 2, e o escritório pagava 4.000 porque tinha acabado de abrir, e era meio que isso. Eu tinha que captar dinheiro, só que eu não tinha o backtrack que eu tenho, o histórico, e assim, era novo. Comecei a montar a empresa, tinha 25 anos. Enfim, não conhecia tanta gente quanto eu conheço hoje, que seria que é já, né, outro momento. Então, o que a gente fez? Vamos economizar nos custos que eu acho que dá pra gente manter, ficar sempre calculável para 12 meses. Então, quando a gente precisar de dinheiro, a gente faz e vamos construir o produto. E aí a ideia era a gente conseguir fazer um produto que fosse um SaaS. Basicamente, a gente cobrava R$20 por mês por carteira de cliente. Então, se um assessor tinha lá 100 carteiras, ele pagaria R$2.000 por mês pra gente. Só que a gente não focou no comercial. A gente focou realmente nos primeiros 2 anos apenas em fazer o melhor produto. Entendi. E aí o cliente mesmo, vocês fizeram pensando no assessor, porque também era um pouco da realidade que você tinha vivido ali de XP e também do aplicativo de renda fixa. Entendi. Agora um ponto legal que você falou foi que vocês conseguiram captar dinheiro e tal. Como que foi isso na prática? Com quem que vocês captaram? Como é que foi todo esse processo? Quero entrar nesse ponto porque não é... Principalmente aqui no Brasil, né? Não tem o ecossistema de investidores nem de venture capital, mas nem de investidores anjo. Nada disso é muito bem desenvolvido. Então você até tem um conteúdo ou outro mais específico sobre isso na internet, mas não é algo que... Nem na GV que a gente deveria aprender isso, a gente aprende. E que é super importante para você, enfim... Até como empreendedor e empresário, conseguir pensar a longo prazo, estrategicamente, e dormir melhor. Então, como é que foi, enfim, isso na trajetória de vocês? Eu acho que, assim, captar dinheiro é uma coisa difícil. Mais do que as pessoas estimam. Na vida você é pago pelo que você sabe fazer e por quem você conhece. Né? Eu sabia fazer algumas coisas, conhecia pouca gente. Então, minha possibilidade de captar dinheiro era muito pequena, assim. Não conhecia ninguém de venture capital, muito menos anjos profissionais ou grandes. Então, como a gente era uma fintech e eu tinha alguns colegas de mercado financeiro, isso facilitou, porque o primeiro cheque que a gente recebeu, que foi de R$150 mil, em 5 parcelas, mas que era o suficiente pra gente, porque a gente gastava 20 mil, foi de uns colegas que conheciam, né, que já foram meus chefes na época da XP, tinham um escritório e eles seriam também investidores e clientes, então para eles fazia sentido. Mas foi muito ali uma coisa muito específica. A segunda rodada não foi com colegas, mas foi com conhecido de colegas de mercado financeiro, mas também foi um pessoal de uma asset, que investiu na pessoa física. Não foi a asset, porque a asset não fazia esse tipo de investimento, a asset tradicional. Não era uma asset de venture capital, mas também foi porque era mercado financeiro, entendia a dor que eu estava resolvendo, né, com o software, mas todo mundo achava muito difícil a monetização, como eu achava. A terceira rodada, a primeira foi no PowerPoint. Eu não tinha nem meu sócio ainda full time, eu tinha acabado de sair, ele ia sair depois. Legal, conseguiu captar. Então foi meio que isso, mas assim, o start mesmo foi todo o dinheiro que eu economizei na minha vida, meu sócio também a gente colocou. Na terceira rodada, que a gente captou 1.400.000, aí foi muito mais da gente já ter o produto pronto, pronto para receitar, e o speech estava muito mais alinhado para quem que a gente ia vender, como e o que. Aí eu mostrava o software, o pessoal vinha que tinha e esse dinheiro era basicamente para montar a área comercial, que mesmo nesse momento, depois de 2 anos, a gente captou 1.400.000, de novo, a gente tinha que gastar pouco. Era eu e meu sócio mais 2 desenvolvedores. Sendo que um desses desenvolvedores ainda fazia design. Então, assim, que realmente fazia o custo ficar bem enxuto. Então, tem 2 formas, né? Acho que quanto menos dinheiro você tem, mais criativo e mais esforço você coloca. E aí, você tem que ter a sorte de conseguir achar pessoas boas, que são júnior ou que estão começando, que também estão na mesma pegada que você, de colocar esforço, de crescer junto. E aí, essas pessoas você leva pro resto da vida, que é um pouco do que a gente faz até hoje. Legal. E acho que você tocou num ponto importante, que é você conseguir trazer pessoas boas, né? Apesar de vocês terem um time pequeno, mas como que foi
de fato, primeiro, você encontrar essas pessoas para trabalhar com vocês, e segundo, de convencer elas trabalhando com vocês, porque uma coisa que acontece, principalmente nesse mercado de startups, o pessoal fica anunciando rodadas de investimento para falar que é uma empresa grande ou relevante, ou o que quer que seja, para daí conseguir atrair talentos, mas isso não é a realidade de todo mundo. Perfeito. São poucas empresas que conseguem fazer isso. Encontrar gente boa para trabalhar é muito difícil. Então, meu pai sempre me disse um negócio que hoje, quase todos os dias, a gente acaba vendo isso na prática, todo o processo de contratação que a gente faz, que não falta emprego, mas falta gente qualificada para conseguir cumprir os papéis. Então, como é que foi isso para vocês? Pô, contratar pessoa é muito difícil. Mas dá para você errar menos. A gente tinha uma restrição de capital nítida. Eu não conseguia, na época, pagar mais que R$2.000 PJ para uma pessoa. Então, assim, já eliminou 99% das pessoas. Então, necessariamente, tinha que pegar pessoas que não sabiam programar direito. Não era nem pessoa júnior. Porque a pessoa júnior está empregada, ganhava assim, 4 mil pelo menos na época. Então, assim, eram pessoas que queriam aprender programação. Então, esse era, além de a gente fazer todo o trabalho que a gente tinha programando e fazendo todas as outras coisas da empresa, a gente tinha que ser professores de programação. E eu acho que o meu sócio tem um dom muito bom de conseguir fazer isso. Então, ele sempre foi muito atencioso. E tem um caso e essa é uma das coisas que eu acho que a gente mais acertou de tudo. Não foi nem a contratação. A contratação foi importante, mas foi conseguir formar essas pessoas. E aí eu vou te dar um caso real que, para mim, me orgulho de a gente ter conseguido fazer isso. Mas uma da primeira programadora, teve o designer, mas a primeira programadora que veio trabalhar com a gente, ela veio para trabalhar para ganhar R$1.400, mega inteligente, passou em medicina federal do Amazonas, né? Era de Manaus, só que ela queria trabalhar com programação e inteligência artificial. Ela veio para São Paulo com a mão atrás, outra na frente, morava de favor na tia dela, não tinha nada, não sabia nem fazer um for direito, né? For uma função básica de programação, e ela entrou meio que... Só que eu vi esse perfil dela, uma pessoa que fez colégio militar, estudava pra caramba, mega disciplinada e queria fazer, eu falei, bom, em 6 meses ela vai estar melhor do que um programador que eu vou pagar 6 mil. Então, foi esse risco de... Você tem alguns indícios. E uma outra coisa que funciona é você mandar um teste para a pessoa. Só que nesse caso, a pessoa nem sabia programar, então ela não ia passar no teste. Mas você mandar um teste, muitas vezes você sabe, aí na hora, só de olhar o código, você sabe se a pessoa é boa ou ruim. Mas eu acho que foi isso. Pessoas que são extremamente inteligentes, e programação, ela traz esse lado da pessoa que gosta de focar para o lado exato. Então, se você consegue achar essa pessoa, só que ela tá perdida, aí que você acha, que a gente chama de gema, né? Uma gem que você pode manufaturar ela, polir ela e ela fica... E hoje ela tá super bem, hoje ela tem até empresa de ensinar as outras pessoas a programar. Ah, que legal, massa. Foi trabalhar no BTG depois, assim, hoje ela mudou de vida e até hoje ela manda mensagem pra gente falando que a gente mudou a vida dela. Legal, super interessante. Então, contratar por perfil, não necessariamente por habilidade, e formar a pessoa é realmente bastante importante. Gostei. E aí, me fala... Então, beleza, vocês montaram o produto e tal. Como foi? Se eu não me engano, vocês venderam pro Modal, certo? Como é que foi esse processo? Enfim, que foi, super legal. É muito difícil vender empresa. É difícil começar, é difícil levantar capital. Vender é mais ainda. Então, como é que foi isso? Quando peguei pra gente? Perfeito. Então, assim, eu acho que a gente... Quando você é empreendedor, você tem que fazer vários pratinhos rodar ao mesmo tempo. Então, sei lá, meu sócio cuidava de front-end, de infraestrutura, de formar pessoas, de ensinar as pessoas a programar. Eu cuidava de contabilidade, da parte jurídica. Óbvio, eu te pagava um contador, óbvio, eu pagava um escritório, mas alguém tinha que fazer tudo isso. Também programava. Então, quando você aprende a fazer essas coisas, uma hora você tem que falar, bom, agora eu tenho que focar em alguma coisa também, que você pode deixar os pratinhos rodando. E aí o processo foi, a gente focou muito do produto, a gente chegou numa versão 3 lá, então a gente começou no final de 2018, full time no começo de 2019. Tá. Em janeiro de 2021, a gente tinha um produto e tinha acabado de levantar 1,4 milhão. A gente levantou ali em março de 2021. Só que detalhe, a empresa tinha mais 3 meses de caixa. Eu tinha me programado para captar em janeiro,
Se a gente não conseguisse fechar em março, assim, maio, já tinha que cortar meu salário. Do meu e do meu sócio. Lembrando que a gente gastava 20 mil reais. Nessa época, a gente só era em 4. Era eu e meu sócio, um programador mais de back-end e um programador mais de front-end que também fazia o design. Tá. Ganhando super pouco. Na época, a gente tinha aumentado o salário deles para 2.500. Por isso que a gente gastava pouco. De novo, são pessoas que, enfim, eram júnior, nem sabiam programar direito, só que estavam querendo evoluir, a gente conseguiu formar essas pessoas. E aí, nesse processo, a gente saiu ao mercado para vender a solução, não à empresa, para vender para clientes. E começamos a ter 1, 2, 3 clientes. O segundo cliente que a gente foi conversar, e eu acredito muito naquela frase do Steve Jobs, né? Connecting the dots, em que você não consegue prever como que as coisas vão se relacionar olhando para o futuro, mas quando você olha para o passado, você fala, né? Isso aqui me trouxe até aqui. Então, todas essas coisinhas conectadas. E uma dessas pessoas que a gente foi vender o software para uma corretora foi o Rodrigo Puga, que era CEO do Modal Corretora da época do Renda Fixa. E que foi a primeira pessoa a pagar por um marketing dentro do aplicativo Renda Fixa. Por lá, pagar 2 mil reais, eu lembro até hoje. E você estava tocando também uma parte do comercial. Eu tocava o comercial. Lembro que em startup você faz tudo. Então, eu era Scrum Master e comercial. Lembro que eu fiz relacionamento com várias pessoas de corretora. Sim. Lá naquela época. Então, foi isso. O meu relacionamento que me fez entrar na XP, porque eu conhecia já um pouco da casa, e esse meu relacionamento que fez eu abrir conversas com o Banco Modal, que é um banco de muita história, banco mega antigo, de mais de banco investimento, que depois se tornou um banco digital. E nessa época eles estavam fazendo o IPO, estavam pré-IPO. Então eles estavam adquirindo algumas empresas excelentes, tipo a Eleven de Research. Sim. E várias outras. E uma das empresas que eles precisavam adquirir, e que obviamente fazia todo sentido, era uma plataforma de cotização, de rentabilização de carteira. Do outro lado, eu acho que a gente também tem que sempre respeitar o senhor mercado. Que ele tá certo. Você sempre vai estar errado, você vai estar sempre certo. O que significa isso? E eu gosto muito de uma frase lá, o João Braga, né, da Encore, pessoal, o João Braga é muito fera, e ele vê que é basicamente o seguinte, tudo que você sabe é o que existe. Se você não sabe, não existe. Então, all you see is all there is. Então, você tem que conhecer um pouco do mercado que você tá, não porque você tem que ficar analisando o competidor, mas você tem que entender a dinâmica do mercado. E naquele momento, a dinâmica do mercado existiam mais 5 softwares, então assim, eu brinco que eu tinha uma ideia boa, mas teve outros 5 caras que também tiveram a mesma ideia e todas foram boas. Por quê? Porque cada um entendeu que o jeito de ganhar dinheiro não era cobrando do consultor, do assessor, até do cliente final. Era servindo como mecanismo de geração de lead, geração de captação de patrimônio para as corretoras. Então, todas, sem exceção, se venderam. Todas as fintechs de consolidação de carteira, menos o Gorilla, levantou 100 milhões de reais, Gorilla. Então, mega capitalizado, mas todos se venderam. O Real Valor vendeu ali para Empíricos, para Vitro, né, que é Empíricos, o Kinvo vendeu para o BTG, o Bradesco meio que comprou a Smart Brain, enfim, cada um foi vendido lá. A Warren comprou o meu portfólio, e aí a gente falou, cara, o mercado que era o mercado de SaaS, software com receita vai morrer, vai sangrar, porque todo mundo vai oferecer isso daqui de graça para captar o cliente. Então é melhor me associar a uma grande corretora, a um grande banco, e foi um deal super bom ali, porque a gente estava com 2 mil reais de receita, e eles adquiriram por um valor relevante ali, então foi. Mas por quê? Porque a gente tinha, como lembrando de novo, que o meu maior erro foi não ter sido fazido comercial desde o início, mas também o maior acerto foi ter focado no produto desde o início. E aí, na hora que eles viram o software, abriram um código, entenderam a nossa arquitetura, que a gente aguentava 10 milhões de clientes com aquele software e funcionava, que funcionar nesse mercado é muito importante você fazer a conta certa, você sabe? Muito. O pessoal do Pelota sabe aqui o quão importante fazer conta errada vai custar tua cabeça. E tem problema, né? E tem muito de detalhezinho, etc. Depois eu até conto uns casos que a gente pegou, mas vamos deixar isso um pouco mais pra frente. Mas o principal era que a gente tinha, com 4 pessoas, feito um negócio, que esse é o poder da tecnologia, que atende 10 milhões, 20 milhões de pessoas. Então o valor estava aí nessa escala, só que a gente não tinha distribuição, né? Toda corrida de startup, toda corrida é sempre quem consegue a distribuição primeiro versus um incumbente conseguir a inovação primeiro.
Esse sempre é a corrida que teve do Nubank com o Itaú. Por isso que hoje o Nubank vale mais que o Itaú, inclusive. Porque ele conseguiu achar a distribuição e a pace de inovação dele é muito maior, né? Então, naquela época, a gente não tinha distribuição. Mas a gente tinha uma inovação, a gente tinha uma nova tecnologia e um negócio muito específico. Então, aí que deu um match, além da gente entrar para resolver vários problemas dentro do banco, que a gente, com a nossa expertise de tecnologia e de dados, a gente conseguiu, senão não seria possível. Legal. Animal que você falou. E aí o Modal foi lá, comprou vocês e vocês foram trabalhar lá, certo? Perfeito. E aí vocês, então, dentro desse novo ecossistema, foram resolver ali outros problemas, dada a capacidade técnica de vocês e tudo mais. E aí você acabou caindo depois na XP de novo, né? Conta até um pouquinho sobre isso. Lembra que eu falei que as coisas se conectam? O que aconteceu foi... a gente foi adquirido ali... O Modal adquiriu a gente, fez o IPO, né? Abriu capital em bolsa logo em sequência. E a gente entrou para ser um motor de cotização, né? De rentabilidade da carteira. O cliente do Modal, na época, não conseguia saber quanto que ele estava rendendo. Então, foi uma mega responsabilidade. Só que muitas vezes o problema não é no software, é nos dados. Qualquer lugar o problema é no dado. Não importa se é o Modal, se é XP, se é o BTG. E tem um trabalho muito grande de higienização desses dados. Então, nosso grande trabalho foi fazer todo o fluxo, desde o back-office até o dado numa ponta central, tá higienizado para a gente conseguir que esse dado fosse ingerido pelo nosso software e conseguir processar isso como a gente conseguiu. Então, a gente chegou a ter mais de 100 mil usuários sendo processados por dia de carteira. Bastante. E mais de 400 assessores. E nossa plataforma funcionava tão bem que, como a gente foi adquirido pelo banco, a gente ficou bem aqui dentro da infraestrutura do banco, mas com a nossa própria stack, com a nossa própria tecnologia. Porque era um pouco até mais avançado aqui do banco. Então, o assessor, ele entrava lá no Modal, que era um white label. Então, a gente ganhou um grande cliente, que era todos os escritórios de assessoria ali do Modal, mais a parte do Modal Matriz B2C. E eles amavam o software. Óbvio, dava sempre algum probleminha ou outro que a gente corrigia por inúmeros motivos, né? As regras mudam, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho ali e assumimos outras coisas. Também ajudava, né? Teve na mudança da marcação ao mercado, da curva de títulos privados para marcação ao mercado. Eu ajudei porque eu entendia do tech. Lembra que eu tenho o CFA, né? Então isso me ajudava muito na hora de fazer as contas, né? Então eu aprendi muito lendo apostila, mas essa base técnica me ajudava. E ali, no final do ano de 2021, a gente vendeu ali mais ou menos em maio, o closing foi em maio, a XP adquiriu um Modal. Como uma forma de capturar sinergia, dado que era um banco digital, que estava crescendo na área B2B com os assessores, e a XP tinha um não compete de aquisição por conta do Itaú até o final do ano. Deu 7 de janeiro de 2022, a XP anunciou que adquiriu o Modal. E aí a gente começa a história de novo, minha com a XP, que eu acho super legal, eu amo a XP, eu acho que foi super legal, só que aí começou de uma outra forma. Eu tava em outro patamar, tava em outra posição, então foi até mais interessante para mim. Legal. E até na época eu tava tentando, enfim, fomentar mais negócio com a XP. Faz isso o quê? Um ano e pouco, né? Um ano e pouco, Aí, você precisa falar com o Gabriel, então. Aí me mandaram o contato dele. Mas aí na XP, essa segunda fase, você estava inserido mais na parte de private banking, certo? Perfeito. Então... E até um ponto legal, isso que você falou, que você acabou nisso, é que a última expert lá da XP, que a gente tava com um stand lá, tava super legal. Não são nem gestores, mas 2 caras diferentes que iam abrir uma gestora mais focado em wealth management para poucas famílias ou coisas nesse sentido. Estavam justamente com a dificuldade nessa cotização que vocês resolviam essa dor aí. Perfeito. Lá no carteira, porque realmente é muito difícil. E só para quem tá ouvindo para entender um pouco melhor, o mercado financeiro você tem muitas coisas acontecendo. Então a empresa muda de nome, uma empresa compra outra, a empresa emite mais ações, enfim, acontecem inúmeras coisas que aí você comparar o presente com o passado não é tão fácil, né? Então foi exatamente isso que você falou. Você precisa de uma capacidade de higienização e tudo mais, e que quem só sabe desenvolver
vai desenvolver e não conhece como o mercado realmente funciona, ele não prevê esses desafios e uma vez que a coisa já está construída para você ajustar, é muito complicado. Muito. Esse foi um dos motivos pelos quais também a gente acabou no início do Velotax, a outra empresa chamava Bolsep, que era só a solução de imposto de renda para a Bolsa de Valores mesmo, porque eu já entendi os desafios e sabia a dificuldade que era. Então, enfim, total sentido com o que você falou. Foi bacana. E aí essa segunda passagem na XP, você focou mais na parte do private, também focado em tecnologia ou foi mais comercial? Como é que foi isso? Como que foi? A aquisição foi no começo do ano de 2022, aí ficou naquele sentido, o que a gente vai fazer agora, né? Uhum. A gente ficou se entendendo, e aí, como eu já tinha trabalhado na XP, conhecia todo mundo lá, fui recrutado de novo, mas como o Gabriel Cantu, não como carteira global. Uhum. Então, eu fui, meu time ainda ficou, porque, de novo, a gente era o core ali da parte do assessor, não podia deixar essa peteca cair. Todos os assessores estavam plugados ainda no modal e utilizavam o carteira global pro dia a dia. E aí eu fui trabalhar no private como um senior PM. Tá. Então, era basicamente, tocava toda a frente de tecnologia do private, que eram duas ali, praticamente, que era todo o relatório novo do cliente novo. Então, se você é cliente XP, esse relatório novo que você consegue ver a performance do seu portfólio, a minha squad na época que desenvolveu o design, implementou, time muito bom. Tinha uma parte também de gestão de carteira de cotização, então era um pouco do que eu fazia para os clientes do Multifamily Office, que tinha dentro da XP, cliente bilionário e etc, porque tinha uma parte de fora, só o dinheiro do cara que estava na XP também era fora. Ah, legal. Então tinha um software lá que já estava implementado e eu ajudei em algumas melhorias lá, principalmente regra de cálculo, e também na parte offshore. Na parte offshore, que eu acredito que muita gente usa o Velotax para conseguir calcular o imposto de renda. Na experiência do aplicativo aqui no Brasil, era muito divergente, era muito discrepante. O onshore era lindo, era bonito, e o offshore era bem feio, na verdade. E aí a minha squad ali fez toda a padronização para ficar hoje do jeito que tá. Legal. No dinheiro, né, que fica ali em Miami, que Uhum. fica na XP Securities. Legal. E aí, vamos lá falar do seu atual capítulo. Perfeito. Que é a Newsco, que, enfim, super legal, que você vai contar melhor, mas uma empresa já da nova geração, baseada em tecnologia nova, inteligência artificial. Como é que foi você identificar lá a oportunidade para fazer isso? E acredito que, obviamente, você traz toda a parte do aprendizado das outras jornadas. Então, conta um pouquinho melhor sobre a Newsco, como é que foi você, enfim, montar e tudo mais, a ideia, como é que tá indo o negócio. Boa, não, legal. Assim, até pegando esse último histórico, a gente vendeu a empresa com 2 anos do Carteira Global, e só que até o final do contrato, que foi setembro do ano passado, a gente ficou 5 anos, mais ou menos. Uhum. Então, bateu aqueles mesmos períodos, meio que por coincidência, mas que eu acho que é o período, os ciclos das coisas. Então, a gente fez uma evolução em 2 anos e encerrou esse ciclo depois de 5 anos. E aí, a gente queria, uma vez ser empreendedor, você sempre vai ser empreendedor, né? Uma Uhum. vez que o bicho te morde, não tem muito... Você não vai ser feliz fazendo outra coisa, essa que é a verdade, apesar de todo o desafio psicológico que é empreender, mas você já está acostumado com aquele nível de estresse, né? E a ideia da Newsco surgiu muito de uma evolução do que a gente queria no Carteira Global. Então, antes mesmo de ter o que é o ChatGPT hoje, a gente sempre teve uma ideia ali até antes de vender para o modal, como que a gente consegue falar para o cliente por que ele está rendendo aquilo no portfólio dele. Esse era um desafio muito grande que eu enfrentava quando eu tinha ali meus grupos de investimento, os investidores, e que era impossível eu conseguir acompanhar. Possível, muita coisa. Pensa, eu combinava uma carteira Brasil e uma carteira Estados Unidos. Só que eu não ficava olhando toda hora a cotação. Uhum. E aí começava a chover de WhatsApp, por que a empresa tal tá caindo 10%? Tipo, sei lá, eu ia ter que caçar um monte de coisa para conseguir entender e verificar o impacto disso no negócio. Então, é realmente um desafio muito grande. Perfeito, era isso. Então, no Carteira Global, a gente falava o quanto que você estava rendendo. E aí, a ideia inicial da que a gente veio de mercado financeiro na Newsco era te falar o porquê.
você estava rendendo aquilo. E se for ver, boa parte do trabalho do assessor é falar o que está acontecendo, né? O porquê está acontecendo aquilo. Mas é impossível. Principalmente quando você tem, sei lá, 100 clientes e cada um tem uma carteira. Sim. Não é uma carteira administrada, uma carteira padronizada, pô, você sabe o que está acontecendo naquela carteira porque você acompanha, você é um analista, né? Muitas vezes ali você consegue acompanhar 10 ativos. Para acompanhar 1000 ativos é literalmente impossível. E aí a gente, né, sempre pensando, é isso que surge aí no final de 2022, o ChatGPT, né? E o mais legal do ChatGPT é a parte da OpenAI, que é a empresa mãe por trás, em que ela te fornece as APIs para você poder utilizar. Então a gente falou, pô, aí é diferente, porque já existia inteligência artificial, que era basicamente o Google que tinha, só que não era disponível para ninguém. Sim. Então, por mais que existisse, a Netflix tinha, a Amazon, todo mundo tinha, só que você não tinha acesso. Porque eu acho que o ChatGPT, a OpenAI em específico, trouxe não somente um modelo mega avançado para a época, mas também a possibilidade de um afegão comum como a gente ir lá, bater numa API e começar a utilizar aquela tecnologia que, na minha opinião, vai mudar muito como a gente faz as coisas. Eu, por exemplo, quando eu vou programar hoje, eu ponho no ChatGPT. Eu falo o que eu quero. Até o CEO da NVIDIA fala que o futuro não é aprender programação. É aprender você falar com o computador, falar inglês, falar alguma coisa para te dar o código. E hoje já funciona assim. Hoje isso já é uma realidade. Você fala, você tem que saber a lógica, você tem que saber mais ou menos o que você quer, obviamente, como que as coisas... o ponto A fala com o ponto B, mas você não precisa mais escrever o if else. Você põe lá no ChatGPT. E aí, quando a gente viu que aquilo lá conseguia processar um número gigantesco de informação e conseguir dar um resumo, conseguir trazer uma nova forma daquilo lá, a gente falou, isso aqui não é mercado financeiro, isso aqui serve para qualquer pessoa. Então, a ideia da Newsco é justamente a gente ser um agregador de conhecimento. Legal. Que eu brinco que a gente agrega conhecimento te serve de acordo com a sua fome. Seja ela P, que são notícias, M, que são newsletter, ou G, que são podcasts. Então, a ideia é que a gente consiga aprender seu hábito de consumo de conhecimento, de notícias, newsletter e podcast, e conseguir fazer uma recomendação muito personalizada, não somente do conteúdo, mas da forma e, eventualmente, até o momento. Então, na Newsco, a gente traz esse conteúdo, resume em texto de 30 segundos, e ainda você consegue ouvir onde você quiser. Tudo isso de forma automática e recomendada. Animal. Isso é super importante porque hoje em dia, até acho que, de certa forma, não uma crítica às redes sociais, mas meio que cada um vive em uma realidade, né? Então, sei lá, se eu sigo a turma de empreendedorismo e investimento, tipo, esse é meu mundo. Não necessariamente eu sei o que tá acontecendo do resto e eu tô, tipo... colhendo só o olhar do que os caras que me seguem, que eu sigo, estão me dizendo. Não necessariamente isso é verdade também. Tanto que aí vem a preocupação, tal, do fake news, etc e tal. Como que vocês lidam com isso, tipo, na imparcialidade ou na veracidade das informações? Como é que isso é feito? Perfeito. Então, diferente de uma rede social, a gente não é uma rede social. A gente é uma rede de conhecimento. O que significa isso? Geralmente, uma rede social, você busca alguém que é do seu círculo social. Né? Você vai por alguma coisa que obrigatoriamente tem que haver com a sua sociedade ali, em termos de pessoas e tal. E, na prática, a rede social permite qualquer usuário publicar um vídeo ou publicar uma foto, que seja. Na Newsco você não consegue publicar nada. Então, a gente seleciona os portais que a gente acredita que existe viés político, sim, mas é muito diferente um viés político do que um fake news. O G1 vai ter lá uma opinião, a Jovem Pan vai ter sobre o mesmo fato. Teoricamente, a gente deveria chegar na coisa mais independente possível, mas assim, não é fake news, então a gente não pega qualquer site. Então, essa é a primeira camada que a gente tem nossos próprios critérios ali, mas são sites conhecidos, etc. O segundo critério é que toda vez que a gente vai fazer um resumo, por exemplo, a gente tem a Newsletter. A Newsletter é a primeira newsletter personalizada do Brasil, talvez do mundo. Então, é uma newsletter de 5 geralmente notícias, baseado nos seus interesses, que a gente resume tudo em mais de 200 notícias em blocos de 2 a 3 minutos cada um. Legal. E daí você consegue escutar isso. E como que a gente faz isso? A gente pega um assunto, pega todos os jornais que estão cobrindo aquele assunto e tem um conceito chamado Prompt Engineering,
E a gente fala pro ChatGPT, né, que é o que você escreve esse prompt, ser o mais imparcial possível. Que pegar legal. todas as matérias, entender todos os lados e conseguir construir um texto que seja de fato de critério jornalístico, que é passar a informação de forma objetiva, sem pender, porque a gente acredita na pluralidade de opinião e não no extremismo, que é o extremismo que as redes sociais estão causando. Com certeza. Época de eleição é o que mais tem. Perfeito. Legal. E me conta, dos desafios que você encontrou no passado, entendi bastante a parte que você falou de que foi o maior erro e o maior aceito focar só no produto. Qual que é, agora nessa sua nova empreitada aí, o que você trouxe de lessons learned, né, de aprendizado, e qual que é... Queria que você falasse um pouco disso e também queria que você falasse mais se você fosse começar hoje algum negócio ou o que você está fazendo, enfim, agora, qual que foi mais ou menos o passo a passo que você organizou? Tipo, vamos fazer primeiro isso. Você já falou várias coisas legais, mas como é que foi nessa nova experiência? Legal. Primeiro passo, eu não programo. Tá. Porque esse foi um ponto bom, só que hoje eu tenho pessoas melhores do que eu programando. Eu fiz lá porque não tinha dinheiro para pagar também um profissional muito bom. Então a gente começou a empresa como eu acho que é o by the book. Inclusive muitos livros falam que você tem que começar com 4 pessoas, um cara de design de produto, um cara comercial, CEO geralmente, o CTO e mais um programador tech lead. A gente começou literalmente com isso. Começamos ali no final do ano passado. Legal. E aí a gente tem, eu tenho meu sócio e mais um tech lead. Hoje a gente tem mais um programador front-end especialista e a gente trouxe uma pessoa de Sales and Partnership. Então, ao mesmo tempo, a empresa ela é especialista, que eu tenho um front-end, uma pessoa de infra e uma pessoa de back-end. Óbvio, eles sabem um pouco de tudo, mas é isso. Um cara de design e marketing, uma pessoa de vendas e eu que acabo fazendo um pouquinho de tudo também, mas muito mais falando com coisas que mexem o ponteiro. Então, acho que a principal lição que eu aprendi é que meu tempo ele é melhor utilizado com grandes coisas, assim, que eu tenho que provocar e criar essas grandes coisas, desde falar com o investidor, fazer uma grande parceria, fazer, sei lá, um collab com alguém, eventualmente vir num podcast para divulgar a plataforma e deixar o que as pessoas são melhores, inclusive, do que eu, fazerem, e não eu assumir esse lado. Hoje eu tenho capital, a gente levantou dinheiro, levantou muito mais dinheiro para conseguir fazer isso, mas de novo, a gente é em 6 pessoas, gastando muito pouco do que a gente poderia, porque de novo, eu acho que quanto menos pessoas e melhores elas são, mais é o efeito exponencial. Então, a gente fez isso, mas sempre olhando muito para design, sempre olhando para uma infraestrutura que funciona muito bem, e eu acho que agora o passo que a gente está acertando mais é a evolução não somente do produto, mas da tese. Então, lá na época do Carteira Global, a gente tinha uma perspectiva de como a gente ia ganhar dinheiro. E ela não foi tão focada, até porque a gente vendeu a empresa, a gente acabou ali acabando com essa perspectiva prematuramente, dado que não era mais um problema dinheiro, que a gente estava dentro de um grande banco. Na Newsco, a gente quer ser uma empresa de $1 bilhão para mais. E como a gente consegue fazer isso? É fazendo um business exponencial e que tem um efeito rede, um efeito de aquisição orgânico pela própria viralidade da aplicação. Então, o que eu quero dizer isso é fazer um ótimo produto em que um boca a boca, né? Pô, olha que legal a News. Inclusive, se vocês quiserem baixar, News de Notícia Co na Apple Store, Google Play, gratuitamente, e vocês vão ter uma boa experiência. Espero eu, qualquer feedback eu estou à disposição. Mas a ideia é que a gente agora trabalha com os creators. Quem são esses creators? No mercado, hoje, existem as newsletters. Muita gente, principalmente nos Estados Unidos, está começando a se informar apenas por conta da newsletter. Porque a newsletter é um formato rápido, geralmente 5 a 10 minutos, só que você tem uma pessoa que você confia fazendo uma curadoria de toda a internet. Então é o contrário do que a gente tem hoje nas redes sociais. Hoje você tem mais informação, mais data que você consegue absorver. Então cria um problema de você não saber mais o que é verdade e o que é mentira. Exatamente. Aí pega no seu ponto do fake news. Então você vai confiar em algumas pessoas e se essas pessoas você confia, provavelmente essas pessoas deveriam ter a obrigação de passar essa informação verdade. Então dentro da Newsco, agora a gente está começando a trazer creators de newsletter para fazer essa seleção de notícias, que eles já fazem naturalmente, e escrever. E as pessoas podem ir lá se inscrever e, enfim, acompanhar esse criador. Então, a gente acha que a combinação de inteligência artificial mais o que o ser humano faz de melhor, que é esse input, a revisão e principalmente a personalidade, como que você escreve,
é o que vai mudar o jogo. Não é inteligência artificial vai acabar com o jornalismo, ou não vamos usar inteligência artificial porque o ser humano sempre vai ser melhor. A combinação das duas coisas sempre vai ser melhor do que as partes separadas. Isso é incrível, assim, e até aqui no nosso time internamente, hoje, usando as ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue ganhar muito mais produtividade, né? Óbvio, sempre tem que ter alguém para revisar, para verificar. Inteligência artificial não resolve todos os problemas da sua vida ainda, apesar que ajuda. Ela inventa. E no nosso caso aqui, ela inventa regra de tributação, tipo, não é assim. Então, ela dá umas alucinadas boas, mas para muita coisa ela economiza bastante tempo e, enfim, acho que é o que vocês estão fazendo que o maior ativo de qualquer pessoa é o tempo, né? É o tempo, e a atenção dela. Exatamente, e aí só o fato de você conseguir destilar ali realmente as notícias que realmente importam e que, né, a pessoa tem real interesse, ajuda bastante, né? Quem nunca ficou mais tempo procurando que assistir no Netflix do que realmente assistiu ali uma série e tal. Então, essa curadoria, ela é muito importante. E aí, pô, do jeito que vocês estão, vocês conseguem abarcar, de fato, qualquer tipo de interesse que a pessoa tenha, né? Não só do trabalho, enfim, coisas assim. Então, super interessante, muito legal. Legal. Até a gente tem aqui o Ayrton, né? Que é o nosso robozinho. E ele é o assistente. Ele vai ser o assistente para todo mundo. Então, por exemplo, o usuário final, pro leitor, ele ajuda muitas vezes você a encontrar notícias similares, tipo o ChatGPT, quando busca na internet, o Perplexity tem, só que a partir de uma notícia. Então o gatilho é reativo, você não tem que ativamente procurar alguma coisa. Então você recebe um push, pô, o Alcaraz vai jogar a final, mas pô, ele nunca jogou antes, você tem uma dúvida. E aí você consegue automaticamente fazer uma pergunta, e já tem até pré-perguntas setadas que você poderia ter. E aí ele procura uma ou mais notícias e você consegue buscar e conseguir consumir um conteúdo muito mais rápido. Mas não porque você pensou e, sei lá, eu fui no Google e pesquisei, mas porque gerou o gatilho, gerou alguma dúvida, e aí você tem uma ferramenta ali para te responder isso mais rapidamente. Legal. Mas a gente acha que o fundamental vai ser realmente do lado dos criadores. Hoje o criador de conteúdo, de newsletter no Brasil, tem uma baixa monetização. Ele ganha muito pouco dinheiro. Por dois motivos. Lá nos Estados Unidos, as pessoas estão acostumadas a pagar subscription. $5, que seja $10. Tem uma grande plataforma chamada Substack, que basicamente vive disso. No Brasil, ninguém paga nem por notícia, muito menos uma subscription de um criador. E aí, a forma deles ganharem dinheiro é fazendo branded content, né? Fazendo parceria com marca, para anunciar alguma coisa ali. Sim, podcast ganham dinheiro, etc. Só que muitos desses criadores não têm todo o saco de conversar com a marca, falar com 20 marcas, fechar mandar contrato, cobrar, porque também ele tem um outro trabalho, ele tem uma atividade principal e a newsletter é quase um hobby. Sim. Só que, pô, muitas vezes tem gente que escreve 2 vezes por semana, 1 vez por semana, textos mega bem escritos, muito, que você sai muito com valor. E, pô, se tem valor, eles deveriam conseguir ganhar um dinheiro em cima disso. Total. Então, o que a Newsco resolve são 3 coisas para esse creator. E esse é o nosso foco, é conseguir melhorar o mercado de criação de conteúdo relevante, conteúdo confiável, de novo, utilizando inteligência artificial, mas através do toque, tanto do input como do output humano. E a gente está focado nesses 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? O primeiro é a questão de crescimento de base, crescimento de audiência. Tá. Toda pessoa, seja um influencer de Instagram, ou um escritor de newsletter, ou até a própria News, como qualquer pessoa, né, que trabalha com influência, que trabalha com mídia digital, quer ter um maior crescimento da sua base. Mas não quer ter um maior crescimento qualquer, quer ter um maior crescimento de público qualificado. Então é isso que a gente acredita na News, que a gente acredita que tem muita gente que não lê newsletter porque não conhece, mas leria, e a forma é pegando o topo do funil, pegando a boca maior do funil, que são leitores de notícia.
a gente consiga transformar esses leitores de notícias em leitores de newsletter e eventualmente ouvintes de podcast. Por isso que a gente não é nichado, focado em newsletter, como algumas outras plataformas. Mas ao mesmo tempo a gente não tem fofoca, não tem tititi. Então a gente é focado. E essa é como que a gente vai crescer a Newsco e converter. E você pode ir lá dentro da Newsco, seguir, se inscrever num escritor de newsletter. E esse e-mail é compartilhado com o cara que ele vai poder mandar esse e-mail para você, uma vez que você se inscreva, obviamente. O segundo passo é fazer todo um ferramental para que 80% do trabalho que ele tem na criação, idealização, pensar em pauta, seja eliminado com inteligência artificial. Tá bom. Existe uma forma de você fazer o chamado fine tuning de modelos. Não é nenhum prompt. Você pega tudo que ele já escreveu, passa no modelo e fala, ó, modelo, você é um escritor de newsletter dessa forma. Você tem que aprender a escrever igual esse cara. Então a gente vai criar modelos do Savioli, o modelo do Cantu, que vai escrever como se fosse você. Então é muito diferente que você consegue, mesmo você tendo acesso ao ChatGPT, conseguiria fazer uma coisa mais técnica. Entendi. E aí ele vai escrever, vai revisar, ele vai saber como você faria aquilo. E a gente vai fazer para cada um dos creators que tiver na nossa plataforma. E a gente vai dar uma série de ferramentas, não só para fazer isso, por exemplo. O cara vai poder mandar um áudio de 5 minutos. E a gente, como a gente sabe como que ele escreve, a gente vai pegar o áudio dele, transcrever e reescrever uma newsletter como ele escreveria só para ele aprovar. Cara, que incrível. Dá pra fazer várias coisas. E o terceiro, que é o que a gente tá focando agora, que é o principal, por isso que a gente começou por esse ponto, que é o final de tudo, mas é o mais importante, é a monetização. Sim. Então, hoje a gente tem uma plataforma B2C e a gente está construindo essa plataforma para os creators. E só que ao mesmo tempo a gente já está atuando com esses creators para monetizar a newsletter deles, onde quer que eles estejam. Então a gente fala com marcas que tem a ver com o perfil, a gente faz todo o meio de campo. Então ao invés da marca ter que procurar 10 creators para gastar 50 mil reais, a gente fala, ó, por que você não me paga os 50 mil reais? A gente cobra um FII desses 50 mil reais e a gente acha 10 creators de 5 mil. Fazem sentido. Faz sentido, que tem a ver com você, e a gente faz todo esse relacionamento. Fica fácil pro creator e fica fácil pra marca. Sim. E a ideia depois disso é esse creator na plataforma e a marca também embarcar na plataforma, aí a gente tem um ciclo virtuoso de crescimento. Quanto mais creator, mais usuário, mais creator, então a gente tem um ciclo entre outros, mas quanto mais usuário, mais segmentação, que é a chave, e mais segmentação, mais marcas, mais receita, mais creators. E esse ciclo se retroalimenta. Então, esse é o nosso flywheel. Essa que é a forma que a gente cresce. Lembrando que a gente não gasta nada em marketing nessa. A gente gasta em trazer o creator, em fazer essa roda funcionar. E a gente faz alguns experimentos super legais. Por exemplo, a gente tem um site hoje que é 100% feito com AI. É um blog com as principais notícias. E hoje a gente está batendo por dia 20, 30 mil impressões no Google. Caraca, sério? Sem qualquer intervenção humana. Até eu acho que quando a gente olhar daqui um mês, daqui um tempo para frente, esses números vão estar 10 Mas maiores. esse blog, ele não tem o nome da Newsco, tipo, é outra coisa. É a home. Newsco.ai tá. é a nossa home. Mas, e aí... Então... É um grande experimento isso, para as pessoas encontrarem coisas no Google e ter as notícias lá. Que massa, cara. Eu, assim, como eu já fui, de certa forma, ainda sou criador de conteúdo, afinal de contas, sou o host do podcast, sei que alguns desafios para você produzir conteúdo, primeiro, familiaridade com a câmera. Nem todo mundo quer aparecer, nem todo mundo quer se forçar a ficar à vontade e enfim, e falar com um negócio que tu sonha ali em cima, mas sabendo que tem gente atrás disso. Também tem o desafio de você sentar para parar, para produzir realmente o conteúdo, porque leva muito tempo. E aí, a produção de conteúdos escritos se encaixa muito nisso. Tipo, eu tenho vergonha de aparecer, eu não quero aparecer, ou não quero que as pessoas saibam que sou eu ali. De certa forma, você pode usar um homônimo, coisas desse tipo. Mas, de fato, você conseguir escrever algum conteúdo, por mais que você saiba, que você tenha super experiência e, enfim, conhecimento sobre aquele tópico, ele acaba sendo realmente muito trabalhoso, né? Com certeza. Então, e aí, enfim, quando hoje em dia todo mundo chama as influenciadoras, né? Chamavam de blogueiras, porque elas começaram com blog, mas o blog foi acabando deixando meio de lado. Mas eu acho que tem sim essa tendência para você voltar a escrever e aí, enfim, fazer conteúdo escrito,
porque você consegue ser muito mais sucinto, porque a pessoa que tá no trabalho consegue consumir ali sem fazer barulho. Muito legal, gostei bastante. E assim, é o prime time, né? A pessoa que tá lendo uma newsletter, tá lendo 8h30 da manhã, 7 horas da manhã, tomando café da manhã dela. Que seja 10 minutos. A cabeça da pessoa, em termos de absorção, de awareness de uma marca, porque você também não é uma panfletagem, não é um banner. Sim. Conta a história da marca. Então é outro nível de engajamento. Na média, essas newsletters são de nicho, tem 10 mil, 15 mil. Só que é um público mega qualificado. Então você chega eventualmente em CEO de empresa que assina aquela newsletter de mercado financeiro, tem 5 mil seguidores. Imagina então que você chega na inbox sua marca tá na inbox de um CEO da empresa que lê o e-mail dele corporativo todos os dias. Exatamente. Provavelmente esse cara nem usa Instagram, nem usa TikTok. Mesmo que ele usasse, você tá no TikTok, entendeu? Não é pra... Então assim, o branded content de newsletter ela é para gerar valor de marca, é para gerar brand. Eu não sou o maior especialista, mas ela não é tanto para conversão. Pode ser que por conta dessa ação, depois o cara vê isso no Facebook e fala, eu li, agora eu vou comprar. E aí a conversão vai para o Facebook, mas você cria um outro tipo de engajamento com a história da sua marca. E o ser humano adora história, né? Sim. O que mais vende é a história. Então, essa que é a proposta. E a gente acha que vai ter um movimento muito grande, a gente vai ser, inclusive, os catalisadores desse movimento no Brasil, como já está acontecendo em outros lugares, de ter o que a gente chama de Founders-led Growth. Ou pessoas cada vez que querem ser influentes, e geralmente a escrita é o lugar que uma pessoa mais profissional gosta. Mas a gente acha que não se limita aí. Com tudo que a gente está tendo de AI, em 6 meses eu acho que a escrita ela é a porta de entrada, e você vai apertar um botão e falar, quero um vídeo para TikTok, que você queria um podcast virtual, só com essa escrita, pega a minha cara e faz como se você estivesse fazendo um podcast. 6 meses você vai conseguir fazer isso. Então eu acho que a gente vai ser uma grande ferramenta, uma grande caixa de ferramenta de AI para que, de novo, economize o tempo, mas seja multiforme, multimodal. Então, com um só texto você consiga fazer isso, e eu acredito que cada vez vai ter mais pessoas utilizando esse veículo de newsletter para engajar o seu público, mesmo grandes influenciadores. Porque a grande diferença é que uma vez que você tem um e-mail da pessoa, hoje, por exemplo, a gente tem uma mecânica de enriquecimento de dados. Você consegue saber tudo da pessoa com o e-mail. E esse público é seu. Não é do TikTok, não é do Instagram, que depende... Se o Instagram sair do ar, você não... E você depende de te entregar, né? Se você pode fazer um vídeo e não viralizar, ninguém viu. Sim. Agora o e-mail, você vai ter lá 100 mil e-mails, 40% de open rate, você vai ter 40 mil pessoas sendo sua newsletter dia sim, dia não. Então, eu acho que cada vez mais os influencers, seja uma blogueira, né, que eu chamo de creator de conteúdo, como um fundador, um CEO de empresa, tá indo por esse caminho. E a gente quer ser a principal plataforma para as pessoas começarem e depois continuarem. E é muito interessante o que você falou o novo movimento que os CEOs estão fazendo, né? Não sei quem aí reparou, mas, por exemplo, hoje o Mark Zuckerberg, ele mudou muito o posicionamento dele, ele saiu daquele cara mais nerds e introvertido, e tá um cara cool, extrovertido, usa correntinha e tal, e tem um canal dele no WhatsApp, e tá realmente se tornando mais influenciador. Acho que aqui no Brasil, quem começou com isso, tá provavelmente nem pensando nisso, mas, enfim, acho que a gente tem um grande exemplo que é o Flávio Augusto, que começou lá atrás fazendo conteúdo, mais para motivar quem queria empreender e tudo mais. Que eu li os livros deles, acompanhava todos os conteúdos dele. Isso desde de moleque na escola, achava super interessante. E aqui no Brasil hoje a gente tem, eu acho que o maior exemplo é o João Adib da CIMED. CIMED faz muito. Que, tá com uma audiência gigantesca e tá, enfim, usando o poder da marca pessoal para conectar mais com a empresa dele e todo mundo conhecer a CIMED. Acho que a sacada dele foi muito boa, que quando você vai comprar um remédio, ainda mais que é um remédio genérico, tanto faz a marca, hoje né? Pessoas... E hoje você já tem esse conhecimento. Hoje, que sim, a proposta da CIMED é você ir na farmácia e pedir, eu quero um CIMED. Não quero um genérico, não quero um esomeprazol, alguma coisa assim. Porque ele entendeu o poder do marketing, o poder do branding, na verdade. Né? Você conseguir ter uma marca tão forte que as pessoas vão para pedir sua marca.
Não porque é melhor ou pior, enfim, não entro nesse... Mas eu acho que esse é um movimento, até pessoas que não gostam, até o Guilherme Benchimol, né? Sim. Enfim, ele tá nas redes por causa disso. Que eu acho um absurdo o Mark Zuckerberg só agora. Ele é dono das redes sociais, só agora ele tá nas redes sociais. E pra mim o maior exemplo de todos... que o cara usava tanto, é o Elon Musk com o Twitter, né? Usava tanto ele falou, pô, eu sou bilionário, vou comprar isso aqui também. E assim, eu, inclusive, só usava Twitter pra comprar o Elon Musk. E ele é um cara, ele era o maior influenciador do Twitter. Tem uns bilhõezinhos aqui, 44 bi, comprei. Né? E hoje ele leva muito tráfego por conta das coisas que ele posta, porque ele também é uma pessoa influente. Eu acho que isso vai ser o normal. Todo CEO que quer ter uma empresa mais B2C, né, mais que comunica até para falar o que você pensa, não é mais a empresa, né? Então a gente tinha antigamente, principalmente quando tinha TV, a questão do inventário das impressões, né? Quem fazia todo o inventário eram as TVs ou o rádio e as impressões eram as marcas. Depois isso mudou para a mão das redes sociais com os influencers e agora, na minha opinião e de muita coisa que eu estudo, está cada vez mudando mais para a mão do influencer mesmo. Por exemplo, se o influencer ele sai do TikTok, do Instagram e vai pro TikTok, ele leva toda a base dele. Então hoje as ferramentas, as redes sociais estão cada vez perdendo mais o poder para quem realmente movimenta esse público. E eu acho que o lugar das pessoas fazerem isso é realmente numa plataforma em que elas podem ter um domínio do e-mail, ter o domínio dessa base. Que, de novo, no Instagram você tem os seguidores, mas você não tem o usuário. Se você tiver a base desse e-mail, se você quiser vender um produto amanhã, você vai fazer isso. E para quem é founder ainda, que você tem um produto, um serviço, alguma coisa para vender, toda a questão de você saber quem está vendo seus e-mails e quem está comprando, isso gera um outro nível de analytics, gera um outro nível de entender mesmo o seu processo de venda, todo o seu jornada do seu consumidor. E você ter ali, né, enfim, acho que esse ponto de você ter a sua base, ele é muito importante porque, enfim, você se comunica com essa base de forma constante e, sei lá, amanhã você pode montar outro produto, você tem ali os seus seguidores fiéis, e que, enfim, também te dão novas ideias, novos insights. Às vezes é muito difícil, né? A galera, quero abrir um negócio novo. Beleza, então você precisa, sei lá, quero vender pastel. Então vai na feira, fala com quem tá comprando. Quando você já tem isso mais próximo, você vai conseguindo entender, por que esse e-mail abriu mais? Ou por que eu recebi mais resposta por conta disso? E você vai realmente engajando. Isso é algo que nem pagando na rede social, eu tenho bilhões para anunciar. Se você anuncia bilhões, mas o anúncio não é bom ou não conecta com quem você quer atingir, que é realmente o X da questão, não adianta você ter toda a grana, né? Você não vai ter ali conseguir fazer com que a pessoa tome ação ou cause a impressão que você quer que cause, né? Fora que o espaço é seu, né? Na sua newsletter, por mais que você use qualquer outra plataforma que você vai acabar utilizando uma para mandar, quem aceita ou não, qual marca vai vender ali é você. No Instagram você tá passando ali, entre um stories ou outro dentro do seu perfil, o Instagram põe o que quiser, além de você não receber R$1. Né? Hoje quem distribui um pouco é o TikTok e o YouTube, historicamente, ele divide o share de ads. Mas, de novo, você não tem qualquer domínio sobre isso. E mesmo assim, para você conseguir monetizar bastante no próprio YouTube, você tem que ter um volume gigantesco e, você vai receber, mumbem pouquinho ali do que... E depois da pandemia, essa questão de newsletter, né, bombou bastante. Tem uma newsletter que eu admiro muito, que é o The News. Muita gente conhece aí. E, eles fazem muito dinheiro só com esse modelo. E hoje eles estão, assim, tem várias newsletters, né? Que é o Grupo Wave. E eu acho que eles desbravaram um pouco desse mercado no Brasil. E tem um exemplo lá fora que é o Morning Brew, que foi vendido por $75 milhões para o Business Insider. Que eles se inspiraram, mas eu acho que eles fazem até de uma forma melhor, na minha opinião, aqui. E, se as marcas já anunciam com eles, então as marcas já... E, assim, todo dia tem 2, 3 anúncios. Então, assim, as marcas já entenderam o poder e o valor de fazer isso do Branded Content. Até porque anunciar no Google Ads, né, e Facebook Ads tá ficando cada vez mais caro e tá cada vez tendo menos conversão. Então essas mídias alternativas que não é só apenas conversão, mas também cria todo um branding para a marca, tá vendo cada vez mais comum. Eu acho que esse mercado vai ser um dos principais no Brasil nos próximos anos. Legal. Bastante o mercado de
seja ele de mídia, de publicidade ou de notícias, por si só ele é gigantesco. Perfeito. Então, bem legal. Cantu, vou começar aqui agora mais a parte final aqui da nossa conversa. Vou por umas perguntinhas de bate-bola. Qualquer ideia aqui, trazer, enfim, coisas mais rápidas, práticas que o pessoal ali possa se inspirar ou, enfim, ir atrás. Começando aqui com a primeira, qual que é o melhor conselho de negócios que você já recebeu e por quê? Aprenda a falar não. É meio clichê, mas é verdade. Quanto mais no início, mais oportunidades você tem. E falar não é dizer sim para uma coisa com muita convicção. Uhum. É que é difícil, porque ao mesmo tempo que você tem que falar não, você tem que falar sim para algumas coisas para você testar, né? Porque você não sabe ainda, startup é meio que você tatear no escuro. Mas muitas vezes você tem que falar não porque o seu cliente quer. Porque talvez só funcione para ele, só funcione para um grupo. Esse é o mais difícil, né? Qualquer curso de startup, de marketing, etc. Você fala, cara, vai pro seu cliente e pergunta o que ele quer. Muitas vezes ele sabe o que ele quer, né? Se perguntar lá na época dos cavalos o que eles queriam, eles queriam cavalos mais potentes, não um carro, né? Então, assim, muitas vezes eu acho que o trabalho do empreendedor é conseguir falar não, mas ao mesmo tempo ainda conseguir enxergar algo que não existe e que vai ser melhor do que a solução atual. E principalmente se for 10 vezes melhor, aí eu acho que se você conseguir, né, atingir algo que seja 10 vezes melhor e tenha muito mercado, aí você fica multimilionário. Animal, gostei. Próxima, cara, qual o melhor livro que você já leu que você recomendaria para quem tá assistindo a gente e por que também? Cara, eu gosto muito do Zero to One do Peter Thiel. É um livro muito bom e... o do Eric Ries, né? Tem também o Lean Startup, também muito bom. Então, eu acho que eu gosto muito desses dois, mas assim, o melhor livro que tem é empreender mesmo, né? Você fazer as coisas no dia a dia e conseguir... E organizações exponenciais, eu acho que é o que mais abriu a minha cabeça, assim. Esse eu já vi que você comentou na época e tal. O que mais te pegou nesse livro das organizações exponenciais? Ele consegue criar um framework. Tipo, tem um cérebro lá do lado direito, um lado esquerdo. Por que tem empresas que são exponenciais e outras não? E aí ele fala que você tem que ter alguma daquelas coisas, não todas. Uhum. E aí tem um framework que te ajuda a entender um pouco por que algumas empresas são exponenciais e outras não. Então eu acho que abre a cabeça para a pessoa que está começando e conseguir pensar desde o início na escala. Por mais que no começo você tenha que fazer coisas não escaláveis. Mas você pensar, como que, beleza, eu fazendo isso, vendendo na boca, eu consigo eventualmente pôr um software que vai fazer isso vezes 1000. Então, eu acho que a organizações exponenciais, ela traz muito abrir sua cabeça para isso. Legal, muito bom. Qual característica que você julga ser mais importante na vida do empreendedor? Coeficiente emocional. Empreender é fácil. Aguentar pancada. Igual aquele meme do Rock Balboa, né? Não, empreender, você não é quanto soco você consegue dar, é o quanto soco você consegue levar. Quantas porradas você consegue tomar todos os dias. Porque no mesmo dia você fica feliz e triste ao mesmo tempo. Várias vezes. Pode ser que isso aconteça várias vezes. Até eu brinco com meu sócio que tem dia que um bicho nos morde. Tem um bicho, né? Que é um bicho que vai acabar com a empresa. E outro dia você morde o bicho. A grande verdade, acho que ninguém conta, é que o empreendedor, ele sempre sabe que a empresa vai morrer. A empresa vai acabar por algum motivo. Daqui 6 meses, daqui 1 ano. Porque o dinheiro vai acabar, porque você não atingiu o product market fit, ou porque vai vir um concorrente. E essa que é a paranoia de você ficar ao mesmo tempo pensando que vai dar tudo certo, mas sabendo que vai dar tudo errado se você não conseguir tomar as melhores decisões. Eu brinco que tem 2 tipos de gestor de empresa. O paranoico e o bombeiro. Aí você tem que escolher quem você quer ser. O paranoico é que ele tá sempre pensando que vai dar alguma coisa errada e tá tentando fazer as coisas antecipadamente para não dar errado. E o bombeiro, que tudo era para ter sido feito semana passada, então ele tá hoje fazendo negócio de semana passada, semana que vem vai estar fazendo de hoje, e aí ele nunca consegue prever o futuro. Quanto mais paranoico você for, né, para ser empreendedor tem que ser um pouco paranoico. Tem que ser bastante. Mais você vai conseguir ter uma tranquilidade dentro dessa insanidade que é empreender. Legal, muito bom.
qual que é alguma ferramenta que você... Acho que você já respondeu aqui, mas uma ferramenta de produtividade favorita sua, algum hábito que você adotou em algum momento da sua vida que, enfim, te fez andar pra frente ou atingir alguma coisa que você queria? ChatGPT. Pra mim, mudou tudo. Mudou tudo 100%. O importante do ChatGPT não é as respostas. São as perguntas. Uhum. Você conseguir pensar com o ChatGPT. Então, muitas vezes, eu não sei o que eu quero. Eu tenho uma ideia meio ali, e aí eu começo a conversar com ele. Pô, me ajuda aqui a entender o que eu gostaria, como que deveria ser. E aí ele começa a me dar a resposta, eu viro quase um psicólogo. Muita gente pergunta coisas objetivas, eu quero isso e isso. Não é um Google, ele pensa um pouquinho, ele tem um mínimo de né? E aí, na verdade, só que ele não é criativo. Quem é criativo é o ser humano. Então você vai dando as coisas, ele vai te dando coisas que ele já sabe, e a partir disso você vai formulando para você tomar decisões mais embasadas. Então eu acho que o principal é o ChatGPT, mas o ChatGPT você vai usar uma forma que ele te ajude a pensar, te ajude a criar, co-criar, e não só fazer as coisas. E por fim, na hora que você chegar à conclusão, você pede para ele fazer. E eu, assim, parte de programação hoje, sei lá, 80%, 90% do meu tempo foi eliminado, porque eu só peço pro ChatGPT e ele me dá o código completo. E aí você vai lá e copia e cola num programa e dou play. Se der errado, copia o erro, joga lá, deu esse erro. Ele fala, então tem que corrigir isso. Que da hora. A programação é um negócio de louco. Legal, muito bom. Qual negócio novo ou maluco você começaria se você tivesse tempo? Tirando que você já enfim, a sua empresa atual, mas sei lá, uma ideia doida que você tem ou já teve, ou enfim, alguma outra coisa que se você tivesse tempo, você faria? Pô, eu já pensei em algumas coisas, mas eu já pensei em fazer um cartão de crédito, falando de fintech, cartão de crédito inteligente. Então, colocar um cartão de crédito com ChatGPT e ele funcionaria de forma 100% autônoma, daria para você eventualmente configurar tipo Pix, etc, e daria para você conversar com ele, tipo igual o Apple Watch conecta na internet, e eventualmente você não precisaria nem sair com o celular para ir na academia, você sairia com ele. Tem vários problemas nessa ideia, mas seria, vamos dizer, um cartão de crédito que ele é um banco automaticamente, e aí você consegue fazer toda a transação para ele até um certo limite, porque você quer ter segurança também. Sim. E aí você não precisa levar o celular na rua. Isso é uma coisa que eu já pensei bastante nessa ideia. Legal. Qual que é um fato engraçado sobre você ou curioso que a maioria das pessoas não sabe? Cara, curioso... deixa eu ver, que a maioria das pessoas não sabe. A gente sempre fala algumas coisas, mas um fato curioso que eu fui diretor de bateria da GV, da Tatu Bola. Ah, que massa. O pessoal da faculdade sabe, mas o pessoal fora do trabalho não sabe, mas eu fui diretor de bateria, levei a Tatu Bola para uma economia, muita coisa. Legal. E pra gente terminar aqui, qual que é a sua maior paixão fora o trabalho, fora empreender, fora tocar as coisas? Assim, paixão mesmo, eu amo muito minha família, meus pais, minha esposa, meus cachorros, né? Minha irmã também bastante, toda a minha família. Mas eu acho que assim, paixão mesmo, do que eu gosto mesmo, sempre gostei muito de aprender, de fazer algumas coisas. Coisas até inúteis, assim, eu gosto muito de coisas relacionadas, sei lá, ao universo, teoria do grande filtro, coisas assim bem intangíveis, porque na matemática, na época que eu fiz na matemática, eu tive um pezinho ali pensando em, sei lá, será que eu vou para academia, será que eu vou para física? Eu gosto dessas coisas um pouco mais filosóficas, mas filosóficas pensando na física e algumas coisas assim. Eu gosto muito de Star Wars, eu sou um pouco nerd nessas coisas, eu brinco que eu trabalho com um monte de programador e eu sou o cara mais nerd da equipe por conta disso. Então, eu diria isso. Legal, dá pra ver que você é intelectualmente bem curioso, assim, gosta de aprender coisas novas. Bem legal. Cantu, obrigado aqui pela presença. Queria que você deixasse seus contatos,
falasse de novo da Newsco, se o pessoal quiser entrar em contato com você ou com, enfim, saber mais sobre o teu negócio, onde que o pessoal encontra, pode... Enfim. Boa. Se vocês quiserem acessar o nosso site, que é o nosso editorial, produzido 100% por AI diariamente, é newsco.ai. Vocês conseguem ver lá diversas notícias, conseguir baixar o aplicativo, que estão nas duas lojas, né? Tanto no Google Play como na App Store, é gratuito, Newsco, notícias com IA, vocês vão ver lá. E quem quiser me acompanhar, eu uso bastante o LinkedIn, Gabriel Cantu, vocês podem me adicionar lá, aceito todo mundo e sempre publico novidades por lá. E no mais, se alguém quiser também, sempre topo bater um bate-papo, me manda lá uma mensagem no LinkedIn que eu tô disponível. Prazer estar aqui, Savioli. Muito bom, obrigado pela presença. Só lembrando os nossos patrocinadores, Velotax, se você precisa simplificar o seu imposto de renda, vai lá também, baixa o nosso aplicativo. Estamos trabalhando bastante aqui para elevar a outro nível o seu relacionamento com os impostos, que é um tema que aqui no Brasil está cada vez mais sendo falado, todo dia um meme novo. Obrigado pela audiência, a gente se vê no próximo episódio. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo desse vídeo e compartilhe também. Esse foi um podcast muito bom, vários insights, gostei bastante. Tenho certeza que tem muita coisa para você também aprender aí do outro lado da câmera. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!